o nosso coração, a nossa mente. Nós queremos uma oração poderosa do pastor ou de alguém que vai orar por nós, mas muitas vezes nós não oramos pela pessoa para que quando abrir a boca haja uma mensagem poderosa. E o que a Bíblia diz é isto. Então feche teus olhos nesse momento e vamos orar para que nessa noite o Espírito Santo nos use nas suas mãos. Deus maravilhoso e eterno Pai, estamos diante de pessoas, ó Deus, que fazem parte da tua igreja, o teu povo, os teus filhos, reunidos nesta noite, neste lugar. Pois a tua palavra diz, meu Deus, que quando nós nos reunimos neste lugar, nós formamos o teu corpo com os membros completos, cujo Senhor é a cabeça. E nessa noite, meu Deus, venha tocar em nossos corações, através do teu Espírito Santo. Eu sei, meu Deus, que nada sou aqui, mas apenas a minha voz, ó Deus, que vai ser ouvida neste lugar, nesta noite, mas que o conteúdo seja a mensagem poderosa do teu Espírito Santo, e que nesta noite o Senhor possa mover as nossas vidas, que nessa noite realmente nós possamos abrir o nosso coração para ti, e os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, e colocar em prática na nossa vida. Em nome de Jesus, fala as nossas vidas, fala os nossos corações. Se necessitar de perdão, se necessitar de algo para nossas vidas, nos perdoa nessa noite, mas que nós possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para ouvir a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, e todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Então abra a sua Bíblia agora então no livro de Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos falar aqui, irmãos, um pouquinho sobre os dons espirituais. Alguma coisa, né? Que não tem... 1 Coríntios capítulo 12. Não tem como, irmãos, você falar tudo de uma hora para outra. Não tem como. É necessário ir falando aos poucos para que possamos entender. E a mensagem da palavra de Deus, irmãos, cada vez que nós ouvimos, mesmo sendo a mesma palavra, os mesmos versículos, ela se renova, ela é viva, ela é eficaz para as nossas vidas. Livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo 4 em diante. Romanos 12, 4 em diante. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo... 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 em diante. Eu digo Romanos, né? Porque Romano também tem os textos, mas nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 em diante. Vou esperar todos vocês acharem. Quando vocês acharem, digam amém. Quem vai achando vai dizendo amém. Amém. Todos encontraram amém? Amém. Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for o que mesmo, irmãos? Útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de... e outros a operação de, e outros a profecia, e outros o dom de discernimentos dos espíritos, e a outras variedades de línguas, e a outras interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, ou como ele quer. Amém? Pode se sentar. Nós vemos aí, irmãos, a necessidade da busca do Espírito Santo. E o nosso projeto de vida para esse ano de 2024, você pode colocar no seu projeto tudo aquilo que você precisa e necessita para a tua vida. Mas nós falamos desde o início que uma das coisas que deve ser prioridade nesse projeto de vida é pedindo a busca do Espírito Santo. Se você ainda não é batizado, venha buscar, venha pedir, clame. Ore por isso, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas que nós recebemos de Deus é com busca. Nós precisamos buscar, nós precisamos pedir. Em todos os versículos da palavra de Deus, quando fala em receber algo, em receber as promessas,
ele deixa claro que nós temos que nos chegar a Ele, que nós temos que bater, que nós temos que pedir, que nós temos que procurar. É necessário que nós façamos isso. E muitas vezes, irmãos, a igreja para de buscar ao Senhor nesse sentido, para de clamar pelo Espírito Santo, e de repente começa a cessar as curas, começa a cessar as manifestações de poder, de milagres, e a igreja acaba não entendendo por que isso está acontecendo. Iniciamos a mensagem dizendo que precisamos, como igreja, orar pelo pastor, pelos obreiros, por aqueles que pregam a palavra, para que quando eles abrirem a boca, a mensagem possa ser poderosa para as nossas vidas, ou para a vida de todos aqueles que escutarem. Isso está escrito na palavra de Deus. E muitas vezes nós não entendemos, e isso está acontecendo no mundo todo. Está cessando as curas, os milagres, não está acontecendo mais nas igrejas. E isso vai acabar acontecendo nos fins dos tempos, que até a manifestação do anticristo virá. Por quê? Porque a igreja vai acabando de deixar de buscar o poder do Espírito Santo. E quando isso acontecer, o Espírito Santo é o combustível para nossas vidas, irmãos. O Espírito Santo é aquele que nos ensina, aquele que nos faz lembrar, é aquele que opera através da palavra. Porque essa palavra, irmão, sem o poder do Espírito Santo, ela torna-se apenas um livro religioso. Um livro que fala de Deus. Um livro que talvez fale de coisas bonitas, maravilhosas, mas que não tem conteúdo. Para uma igreja ter conteúdo e ser abençoada, ser fortificada, é preciso a busca do Espírito Santo. E que neste ano, irmãos, 2024, seja a prioridade da Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Paula Freitas. Vamos remover esses lugares, aonde que nós for pregarmos a palavra com autoridade, com ousadia, ao orar pelas pessoas, que os demônios caiam por terra, que os espíritos malignos sejam expulsos, que as pessoas sejam curadas, que as pessoas sejam livres dos males, das correntes malignas, mas que nós possamos permanecer fiel ao Senhor, esperando e aguardando a vinda do Salvador, que poderá acontecer a qualquer momento, que possamos estar ativos. Para isso, irmãos, é preciso buscar o poder do Espírito Santo. No início da igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de União da Vitória, há quase 50 anos atrás, era surpreendente o que acontecia ali. Eu acredito que as pessoas que aqui estão, talvez não tenham participado desse momento. Mas nós participamos, o pastor e mais os mais velhos. Na época o pastor tinha 10 anos. Nós éramos muito jovens, muito criança ainda. Mas quando a gente entrava naquele lugar, naquele tabernáculo feito de madeira, um lugar muito grande, ali só tinha serragem porque não tinha piso. Quando a gente desembarcava do ônibus, que nós íamos ali para a União da Vitória de ônibus, desembarcávamos naquele ponto perto da ponte de Arco, a gente via aquelas pessoas indo tudo torta, com moletas, pessoas, aquelas multidões de pessoas indo para aquele lugar. Era surpreendente, irmãos, como Deus manifestava a sua glória naquele lugar. Será que alguém pode dizer, não, mas aquele homem lá, aquele pastor era diferente? Era porque buscavam o poder do Espírito Santo. É porque o poder do Espírito Santo estava ativo. Era porque Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e voltará. Então, aquele povo estava ativo. Começavam os pastores pregando assim. E Deus realizou uma obra maravilhosa. Esses dias eu estava lá no Facebook, lá mostrando os primeiros batismos, não sei se você viu. Os primeiros batismos, aquelas multidões de pessoas que iam para aquele lugar. E ali foi o início da obra de todas as igrejas do Evangelho Quadrangular, de União da Vitória, Porto Vitória, Cruz Machado, Paulo Freitas, Paulo Frontin. Ali foi igual um ramal, foi se alastrando por todas as cidades vizinhas. E hoje nós estamos aqui. Somos sementes que foi plantado lá atrás. Mas, irmãos, a nossa missão continua. Como eles cantaram ali, nós temos muita lenha para queimar. Nós precisamos queimar essa lenha. E para queimar essa lenha, nós precisamos de combustível. E o combustível é o poder do Espírito Santo. Não tem nada
tão extraordinário, de tanto estudo, de tanta formação, nada disso. É só buscar, porque o Senhor está pronto para nos dar. A promessa é para aqueles que buscam, para aqueles que pedem. Mas se nós ficarmos quietos e não abrirmos a nossa boca e não clamarmos, não buscarmos, nós não vamos receber. Vamos ficar parados. E o Senhor Jesus diz na sua palavra: se estes se calarem, o que vai acontecer? As pedras vão clamar. Quem é as pedras, irmãos? São aquelas pessoas que tentam falar de Deus sem conteúdo. Somente a voz, somente falando palavras bonitas, mas que não tem conteúdo. E assim nós vamos nos tornar pedras se nós pararmos de clamar ao Senhor. É preciso buscar a presença do Senhor com autoridade. As promessas são para todos nós. As promessas é para todos aqueles que buscam. E aqui, irmãos, eu não posso falar tudo, porque são várias coisas. Mas os primeiros dons, não confunda, irmãos, dons com os frutos do Espírito. A semana que vem, a partir da semana que vem, nós estaremos falando, até mesmo lá no culto de terça-feira, sobre os frutos do Espírito Santo. Os irmãos vão estar falando lá nos pontos de pregação sobre os frutos do Espírito Santo. Mas não confunda frutos do Espírito Santo com os dons espirituais. Os dons espirituais é Deus que nos dá, o Senhor que nos dá, nos reparte segundo o querer dele, o desejo dele, para o que for útil, conforme lemos aqui a palavra. E os dons do Espírito Santo, irmãos, são o que nós vamos produzir. Mas só que os frutos do Espírito é aquilo que nós vamos produzir. Esses frutos, sim, vão alimentar para a salvação. Esses frutos, sim, vão alimentar para a salvação. Mas os dons espirituais é dado por Deus, por Espírito Santo. Ele dá a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas esses dons, irmãos, não é que nos vai salvar. Sabe por quê? Porque eles é do Espírito Santo. Ele é do Senhor, não é nosso. É do Espírito Santo. Ele é dado a hora que Ele quer, a maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Amém, irmãos? Porque para aquilo que for necessário. Então, não confunda os dons com os frutos. Os dons nós recebemos de Deus e os frutos nós vamos gerar esses frutos para alimentar a nossa vida espiritual e para alimentar também a vida de outros, levando a palavra que está ao nosso lado. A palavra de Deus diz assim que, segundo aqui, ele apresenta 8 dons, mas tem muito mais, porque ele começa a diversidade de dons. Então pode ser muito mais do que 8 dons, mas aqueles citam os mais necessários. Primeiro, e a diversidade de ministérios. Então, diversidades. Mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui, irmãos, nós podemos entender assim que, por exemplo, as diferenças das igrejas. E falam que as igrejas que pregam a palavra de Deus. Que pregam os ensinamentos da palavra de Deus. Às vezes as pessoas podem dizer: por que tem que ter a igreja de Assembleia de Deus? Por que tem que ter a igreja quadrangular? Por que tem que ter aquela outra igreja? Porque há diversidade de ministérios. Há diferenças, algumas formas diferentes ali naqueles ministérios. Mas tudo é o Senhor que opera. Entendido, irmãos? Amém? E aí a palavra continua. Porque pelo Espírito é dada a palavra do que mesmo? A primeira palavra aí? A palavra da... Vamos lá, irmãos. Pelo mesmo Espírito é dado o dom, ou seja, a palavra da... Ninguém vai falar, irmãos, está escrito na Bíblia isso lá. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Vou ficar só nesses dois aqui. A palavra conhecimento, irmãos, pode ser aplicada tanto na nossa vida do dia a dia. Aliás, as duas coisas podem ser aplicadas. Tanto na nossa vida do dia a dia, como na nossa vida espiritual. Deus, a sua palavra é aplicada dessa forma em nossas vidas, irmãos. Para a nossa vida terrena e para a eternidade. Para as coisas aqui desse mundo e para a eternidade. Sabe por que os dons espirituais não salvam as pessoas? Porque aqui vai ser as pessoas que vão ter que ter escolhas, de buscar a Deus, de pedir, de clamar, de buscar. Então por isso os dons não vão salvar as pessoas. Porque a palavra de Deus diz, o que Jesus diz? Naquele dia muitos dirão em meu nome, fizeram o quê mesmo? O que
fizeram no nome de Jesus? Expulsaram os demônios, fizeram mais, curaram os enfermos, fizeram um monte de coisa. Mas apartai-vos de mim, porque vós praticais a iniquidade. Então, no determinado momento, Deus pode nos usar poderosamente usando seus dons. Mas de repente, pelas nossas escolhas, fazemos algo errado. E claro, o Espírito Santo, lógico, os dons é dele, vai tirar de nós e nós ficaremos uma pessoa vazia. Então, os dons não vão nos salvar. Os dons vão nos usar para trabalhar na obra de Deus. Os frutos, sim, vai nos alimentar para permanecer. Nós vamos estar estudando sobre os frutos. Mas o primeiro aqui, irmãos, é o dom da sabedoria. E eu interpreto essas duas coisas, o conhecimento como a sabedoria. O conhecimento, por exemplo, uma pessoa pode fazer um curso de uma faculdade, um curso de cabelo... Como é que fala mesmo lá? José, curso de cabeleireiro? Pode fazer um curso dessa forma. Ela vai saber como que usa, como que corta o cabelo, o que tem que fazer, de que forma faz. Mas, no entanto, ela só tem o conhecimento. Isso só vai ser válido quando ela aplicar. Por enquanto é só o conhecimento, ela adquiriu o conhecimento. E agora, irmãos, eu quero mostrar aqui a respeito da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, tem gente que diz: eu conheço a Bíblia de capa a capa. Eu conheço a Bíblia, li a Bíblia não sei quantas vezes, mas ela só tem o conhecimento. Ela só tem o conhecimento e não a aplicação daquele conteúdo, daquele conhecimento sobre a vida. Voltando sobre uma faculdade, por exemplo, a pessoa faz uma faculdade de medicina, por exemplo. Fez a faculdade, se formou e tudo mais, é formado. Mas enquanto depois ela tem que pegar mais uma prova, ainda alguma coisa assim. Mas enquanto ela não assumir, não estiver executando a sua profissão de medicina, ela apenas tem o conhecimento. E assim é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Quando nós ouvimos essa palavra, quando nós escutamos ela, vem a força de Deus, do Espírito Santo, para que possamos entender, para que possamos compreender. Mas aí nós precisamos da sabedoria. E a sabedoria é aplicar na nossa vida. A sabedoria é aplicar aquilo que nós já conhecemos. Então, quando uma pessoa se formou em um curso de uma faculdade, a partir do momento que ela começa a aplicar aquele conhecimento, ela torna-se sábia naquilo. Vem a experiência, vem a maneira de agir, a maneira de praticar, é executar o conhecimento. Né, irmã José? Se você fez o curso lá e tem um diploma lá na parede, mas se você não executar esse curso, você apenas tem o conhecimento. Exatamente. Fica como se tem o conhecimento. Olha, é sábio de conhecimento e tudo. Assim, irmãos, se ouvirmos essa palavra sem aplicá-la sobre a nossa vida, nós apenas temos conhecimento. E ainda isso vai nos prejudicar ainda mais, porque ao chegar na presença do Senhor, você conhecia a palavra. A Bíblia diz que o Evangelho será pregado a toda criatura. E quando Jesus não voltou ainda, por isso, irmãos, quando o Evangelho for pregado à última criatura, então virá o fim. Mas por que isso está acontecendo? Porque todos vão ouvir, mas só colocarão em prática aqueles que quiserem. A decisão está em nós, a chave está em nós, para recebermos as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Então, a sabedoria é necessário aplicarmos à nossa vida. Eu queria que a Joyce achasse ali o versículo que fala que o princípio, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É Provérbios que está lá você vai achar. Eu dou tarefa para você fazer. Então, irmãos, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A partir do momento que nós ouvimos esta palavra e começamos a conhecer, porque o Espírito Santo só trabalha em nossas vidas, irmãos, através desta palavra. As letras deste livro, chamado Sagrado, tornam-se viva, eficaz, para fazer uma grande obra salvadora em nossas vidas. Para recebermos as promessas maravilhosas do Senhor em nossa vida. Mas é o Espírito Santo que vai tornar este conhecimento em sabedoria para aplicarmos sobre a nossa vida. Amém, irmãos?
Então, se você pode até conversar com uma pessoa que é muito sábia sobre a Bíblia, mas se ela não aplicar o conhecimento desta palavra sobre a vida dela, apenas ela tem o conhecimento e não a sabedoria. Porque a sabedoria vai ensinar como agir, como andar, como proceder, como fazer, como realizar, como executar a obra, como agir diante das promessas de Deus. Achou? Não lembro, mas... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo resulta em discernimento. Tá vendo, irmãos? O conhecimento, por isso que estão os dons aqui. Os primeiros dons do Espírito. O primeiro deles é o conhecimento. Então, o conhecimento vai resultar em discernimento. Como agir, como fazer, como executar aquilo que aprendemos. Então, o temor ao Senhor faz com que o conhecimento vai nos levar a temer a Deus. A ter certeza de que aquilo que estamos aprendendo é verdadeiro. Aquilo que estamos escutando é fiel e verdadeiro. Começamos a ver nas pessoas, no agir, em todos os lugares, a gente pode ver o cumprimento da palavra de Deus. Aí nós começamos a ter temor. Saber de que o que aqui está escrito é realidade. Que o inferno existe. Tem muitas pessoas que dizem, eu não quero. Ontem, no guardamento lá, nós ouvimos uma jovem ainda falando, eu não quero ir para o céu, eu vou para o inferno. Se essa pessoa não falou perto de mim, se tivesse falado perto de mim, eu ia dizer assim para ela, vamos fazer uma fogueira aqui bem forte, vamos colocar você no meio dessa fogueira, que eu quero ver se você não vai começar a clamar, socorro, socorro, socorro. E uma coisa eu te digo, aqui ainda nós podemos te dar o socorro, acho que o inferno é aqui mesmo. Aqui nós podemos te dar o socorro, te agredir, te tirar de lá de dentro da fogueira. Mas a Bíblia diz que o inferno será um lago de fogo, aonde que nunca mais será tirado de lá. Será para a eternidade. E mais do que isso, irmãos, diz a Bíblia que lá não será como um fogo que é queimado ali e morre. Será eterno. É o que a Bíblia diz, irmãos. É a realidade da palavra de Deus. Então não adianta nós querer ficar tentando amenizar daqui, amenizar de lá, procurar um atalho para cá, procurar outro para lá. Não adianta. O conhecimento dessa palavra nós temos que colocar sobre a nossa vida e executar para que isso seja realidade, para que isso se torne realidade, para que as bênçãos de Deus, os milagres de Deus aconteçam em nossas vidas. Então, irmãos, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Deus é fiel e verdadeiro. Os céus e a terra passarão, mas essas palavras não hão de passar sem se cumprir. Não adianta só termos conhecimento. Porque, irmãos, que está acontecendo que nos últimos tempos as coisas estão ficando assim... como é que eu posso dizer? Nos últimos tempos a igreja vai ficando... Não estou dizendo que... claro que é em toda maneira geral, no mundo inteiro. A gente vê tantas coisas entrando para dentro da igreja, na vida das pessoas. Pessoas podem fazer tudo. O que não podia fazer antes, agora pode fazer. Agora não é mais pecado. Mudou. O Senhor não muda. Os céus e a terra passam, mas Ele é o mesmo. O mesmo ontem, o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Pode mudar algumas maneiras como é que a gente pode dizer? De um país para o outro, algumas regras, algumas coisas assim. Mas no sentido espiritual não vai mudar. O inferno existe, o céu existe, e há dois caminhos. O esquerdo e o direito. Então há necessidade, irmãos, de aplicar sobre a nossa vida a palavra de Deus. Buscar o poder do Espírito Santo, para que tenhamos primeiramente o conhecimento e depois apliquemos a sabedoria sobre a nossa vida, sobre esse conhecimento. Para encerrarmos aqui, irmãos, quero que você abra a sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, e o versículo 20 em diante. Só para confirmarmos aqui, irmãos. Lembrando mais uma vez que a palavra diz que nós, para sermos salvos, nós temos que estar em Cristo Jesus. E tudo que Jesus fez foi para nos dar exemplo. Quais foram as coisas que Jesus fez para nos dar exemplo? Jesus, ele veio neste mundo como homem, como humano.
Ele não era Deus, porque Deus não pode ser matado. Ele não estava na essência de Deus. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória de Deus, se esvaziou da sua condição de Deus lá nos céus, para nascer como homem aqui. Deus, Tiago, capítulo 1. Deus, irmãos, não pode ser matado, muito menos tocado por homens pecadores, como fizeram com Jesus. Mas ele se tornou humano para nos colocar no nosso lugar. E tudo que Jesus passou, todo aquele sofrimento, toda aquela tristeza, angústia, toda aquela humilhação, foi para se colocar no nosso lugar. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas esse crer em Jesus, irmãos, não é somente dizer eu creio em Deus. Mas qualquer coisa que acontece nos joga longe dos caminhos de Deus. Irmãos, crer em Deus é temer a Deus de verdade. É ter certeza que o que está escrito nessa palavra vai acontecer. Então por isso que a palavra diz temer a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 20, diz assim a palavra de Deus. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Esse versículo só quero explicar algumas coisas, irmãos. A ira do homem, a Bíblia diz que nós podemos nos irar, mas não pequeis. É permitido nos irar. Não tem como viver nesse mundo sem, em alguns momentos, ficar bravo. O próprio Jesus mostrou isso. Mas é preciso, irmãos, que nós pensemos muito bem. Que essa ira não venha a ser a ira nossa. A ira com a querer aplicar a nossa justiça. Tipo assim, como é que eu posso explicar aqui? Ah, fulano fez aquilo, então tem que fazer isso para pagar. Não somos nós que temos que aplicar essa justiça. Essa justiça não pode ser aplicada. Nós temos que, até ficar bravo, nós temos que esperar na justiça de Deus. Ele que saberá aplicar a justiça, e só Ele pode aplicar a justiça. Eu já cansei de ver pessoas dizer, eu não perdoo de jeito nenhum fulano, porque fez de uma forma que me magoou tanto. Irmãos, não é a nossa ira que vai operar a justiça de Deus. Nós temos que deixar que Deus opere a sua justiça. Porque a justiça de Deus é maravilhosa. Vai nos trazer benefício para a nossa vida. Uma coisa, irmãos. Eu vou explicar de um jeito mais simples aqui, para que todos possam entender. E vocês vão concordar comigo. Por exemplo, se uma pessoa está devendo um dinheiro para você. Você emprestou um dinheiro para uma pessoa e a pessoa está devendo dinheiro. E você está precisando tanto daquele dinheiro. Você não fica nervoso? Bem que essa pessoa tinha que me pagar. Está me devendo, eu estou precisando. Esse é o momento que traz um nervosismo em nós. Não é verdade? Quem concorda comigo aí, levante a mão. Mas em determinados momentos, irmãos, nós não podemos deixar que a nossa ira, porque a nossa ira não vai operar a justiça de Deus. É preciso ter paciência às vezes e colocar nas mãos de Deus. Porque talvez se aquela pessoa não paga o dinheiro que você está precisando, Deus vai levantar outra pessoa para suprir a tua necessidade, aquilo que você está precisando. A justiça de Deus ela é maravilhosa, ela cobre todas as coisas. E aí essa pessoa vai ter que se acertar com Deus, se não te pagou porque não quis. Mas Deus nunca vai te deixar desamparado se você buscar a presença dele. Se não se levantar por aquela pessoa que se imagina, vai se levantar por outro que você nem imagina. Mas Deus vai abrir a porta e vai suprir a tua necessidade. Então, irmãos, a nossa ira tem que tomar cuidado porque ela não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia, veja bem, aqui nós começamos a ter que rejeitar. Toda a imundícia e superfluidade de malícias, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Essa palavra está deixando claro, recebei com mansidão. Às vezes fala alguma coisa que nos contraria, mas é a palavra, vamos receber. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, irmãos, se eu não for cumpridor da palavra, torna apenas um discurso vazio, sem nenhum valor.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como é. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? E aqui se cumprem as promessas de Deus sobre a nossa vida. Então, irmãos, não adianta só sabermos a palavra, só entendermos, lermos, escutarmos. É preciso aplicar. E quando aplicamos na nossa vida, torna-se sabedoria. Então, executamos aquilo que temos aprendido. Somos nós que temos que executar, irmãos. Somos nós, o Espírito Santo está aí para dar força, para dar combustível, para dar mentalidade, desde o teu trabalho, do teu emprego, para que você saiba como agir, como discernir. Aquele que está, por exemplo, dirigindo um carro, tenha iluminado a sua mente. As pessoas que estão trabalhando no escritório, a sua mente possa se abrir para o seu entendimento, para fazer um bom trabalho. Quando nós colocamos e aplicamos na nossa vida, é a sabedoria que está agindo em nossa vida. Amém, irmãos? E Deus quer dar isso para nós. Então, igreja, que o nosso projeto de vida para esse ano, você possa colocar muitas coisas, ou colocou no teu projeto de vida, tudo aquilo que você precisa e necessita. Mas lembrando que nós temos que lembrar do projeto que Deus tem para nós também. Não só o nosso projeto, mas o projeto que Deus tem para nós. E o projeto que Deus tem para nós é esse: que apliquemos a palavra sobre a nossa vida. Que viemos executar aquilo que temos aprendido. E aí termina dizendo, este vai acontecer, como está escrito aqui no último versículo que eu li. Será bem-aventurado no seu feito, em tudo aquilo que você fizer. Amém? Aí você terá tranquilidade, paz de espírito, paciência, discernimento, quando nós fazemos isso. E sabe por que, irmãos, que as promessas não se cumprem 90%, 100% na vida das pessoas? Porque nós não buscamos. Na medida de que conforme nós buscar e aplicar sobre a nossa vida, é isso que vai acontecer. Por exemplo, na medida que quantos cortes de cabelo o Sandro vai cortar lá no salão dele, é a quantia que ele vai receber, não é verdade? Assim é a nossa vida, irmão. Nossa vida é simples de entender a vida espiritual. Da maneira que nós aplicamos naquilo que Deus tem nos ensinado, na busca a Deus, no executar aquilo que realmente ouvimos da palavra, assim vai acontecer na nossa vida. Amém, irmãos? Deus abençoe a tua vida, que esse projeto que você está fazendo seja um projeto recheado de graça. E lá no final do ano você possa ler esse projeto e colocar no teu agradecimento, porque foi executado na tua vida. Você recebeu, mas não deixe de fora a busca do Espírito Santo. Em nome de Jesus, que esse conteúdo esteja em nossas vidas. O Senhor está pronto. Quando Ele foi aos céus, Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Consolador. Mas para que isso, nós precisamos buscar. Como que é buscar o Espírito Santo? É orar. É na hora da oração. Não precisa se ficar fazendo, mas precisa ficar